Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa única edição desta sexta-feira de feriado, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Se inscreva aí, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Inclusive, lá no nosso Instagram, eu tô com a lojinha do Futebolaço fazendo venda aí pra vocês de vários itens, né? Chegou muita camisa do Vasco, chegou uma camisa lote de colecionador aí, camisa da capa de 98 a 2000. Só hoje a gente vendeu 5 das 10 camisas e sobrou algumas peças ainda bem legais. A lojinha do Futebolaço tá incrível, inclusive, ó, essa manga longa pra mim aqui, ó, veio pela lojinha do Futebolaço, tá? Essa aqui é a manga longa da Libertadores de 98, número 4 do Mauro Galvão. Essa aqui não tá à venda não, essa aqui é minha, tá? Tira o olho aí. E essa aqui também veio pra minha coleção, capa 99, camisa de título do Rio São Paulo. Ela parece com a camisa da Libertadores, mas não é. A de 99 ela tem esse homemzinho da capa aqui. A de 98 o capa é escrito. E na manga ela não tem os patches, né, da CBF, do Vasco sendo campeão brasileiro de 97, o patch de 100 anos de sucesso. Quer uma notícia boa? A branca dessa aqui, número 11, está à venda. Pronta a entrega, tá comigo aqui, tá? Se você quiser adquirir, essa camisa aqui, ela tá custando R$650, tá? Tá linda, tá impecável, não tem linha puxada, não tem furo, não tem nada. Veio pra mim essa camisa aqui que é absurda, manga longa, tá? Do Romário, camisa de 2000, é o ano mais vitorioso da história do Vasco, tamanho G. Essa aqui ela custa R$1.200, tá? Galera que quiser adquirir, me chama lá no Instagram, Dieguinho Futebolaço no Pix. Essa aqui veio reposição, eu vendi autografada M, essa aqui é uma G, tá? Ela tá custando R$450. E olha essas Umbro 2002, 2003, uma das primeiras camisas Umbro do Vasco, quando eles chegaram ao Vasco, camisa de título, inclusive. O Vasco foi campeão carioca em 2003. Provavelmente que eu usava essa 10zona aqui era o Petkovic. Se eu não me engano, o Marcelinho Carioca usava a número 7. Temos a branca dela também, tá? Número 33. Tamanho GG essas peças aqui. É raro você achar essas camisas. E tamanho grande ainda, GG, porra, aí é piada, tá? Vou deixar pra vocês as fotos com mais calma lá nos stories do Instagram, beleza? Quem tiver interesse me chama. Também tem manga longa, tamanho EG da Diadora, ó, número 2. E tem essa peça da Seleção Brasileira, tamanho G. Essa da Seleção Brasileira aqui tá saindo a R$250. E o nosso NMD ainda tá disponível, tá? Tamanho 40, Adidas NMD, ó, tênis está zerado, tá? Então me chama lá no direct do Instagram, beleza? Tem outros produtos que eu vou deixar passando para vocês aí. Quem tiver interesse também, tem bermuda de sarja, tem shortinho, tem algumas coisinhas aí. Tem camisa social também, tem duas, tem uma preta e tem uma preta com branco, parecendo uma zebrinha, tá bom? Então a lojinha do Futebolaço chegou para ficar aí. Inclusive eu vou lançar em breve o novo clube de membros, e quem for membro do canal tem direito a 10% de desconto nas peças da lojinha do Futebolaço, beleza? Então é isso, agora sem enrolação, vamos agora para as informações. Primeiro, o Vasco joga contra o Flamengo neste sábado, né? Dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, nós já estamos no sábado. E olha, tem muita coisa a respeito desse clássico para eu trazer de informação para vocês aqui. Primeiro assunto: o Vasco não vence o Flamengo por Campeonato Brasileiro desde 2015. Olha que absurdo. Se o Vasco não vencer o Flamengo no Brasileiro desse ano, vai completar 10 anos que o Vasco não consegue vencer um mísero jogo de Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Teve vitória aí pelo Campeonato Carioca. Por Brasileiro não rola. E um dado curioso: esse ano é o reencontro de Vasco e Flamengo após a estreia do Vasco contra o Flamengo no Brasileiro do ano passado, tá? Então tem quase um ano daquele confronto. Era a estreia do Álvaro Pacheco, o Vasco perde por 6-1 e muita coisa mudou desde então. Vamos aqui algumas informações do que mudou de lá para cá. Primeiro, o Álvaro Pacheco, né, comandou o time por 4 partidas, não venceu, 3 derrotas e um empate, foi demitido. Após a derrota para o Flamengo, o Pedrinho faz algumas mudanças.
traz o Felipe para trabalhar no Vasco e coloca ele como coordenador técnico. Ele afasta o Lúcio Barbosa do futebol, diz que ele está afastado ali das atividades, e o Lúcio Barbosa, com essa medida do Pedrinho, entrega o cargo, ele se demite e deixa de ser o CEO da SAF. O Pedro Martins, que é quem havia contratado o Álvaro Pacheco, e o Emerson Rodrigues, ele vai e se despede do Vasco, e com um mês de trabalho mais ou menos, ele também entrega o cargo. O Pedrinho contratou o Marcelo Santana, o Paiva assumiu como interino e levou o time quase a temporada inteira, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Ele foi demitido. Naquele dia, o Vasco jogou contra o Flamengo com a seguinte escalação pelo Álvaro Pacheco. Com 3 zagueiros, ele levou o time a campo com Léo Jardim, Puma na lateral, na zaga, Maicon, Léo e João Vitor, os 3 jogaram juntos. Na lateral esquerda, Piton. Olha esse meio campo aqui, não marca nem uma formiga. Galdames, Esforza e Paê, e aí 2 atacantes, Ryan e Verratti. Desses 11 titulares, hoje só 4 são titulares do Vasco. O Léo Jardim, o João Vitor, o Piton e o Verratti. E uma galera deixou o Vasco. Inclusive, da lista de relacionados dessa partida, eram 23 jogadores. Dos 23 jogadores que estavam relacionados para esse jogo, só 13 ainda estão no Vasco. Outros 10 já vazaram. Inclusive, vou trazer alguns deles aqui. Foram titulares nessa partida e saíram do Vasco: Maicon, Léo e Galdames, além de jogadores que entraram no segundo tempo, como Rossi, Praxedes e Zé Gabriel. Então, 6 jogadores dos que participaram daquela partida nem no Vasco mais encontram-se, tá? Então, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha aí que tem de muito diferente desse clássico do maldito 6-1 contra o Flamengo ano passado para esse aqui? Você está satisfeito com as mudanças? Acha que de fato mudou muita coisa? Mudou pouca coisa? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Sobre o clássico de hoje, né? Já estou gravando aqui no início da madrugada. O que acontece? O Vasco não vai ter o Paê. O Paê está confirmado com uma lesão no joelho. A informação foi dada de primeira pelo companheiro Vene Casagrande. O Joel Silva trouxe um complemento nessa informação, dizendo que essa lesão é similar à que o Paê teve no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, e ele ficou 3 semanas fora. É uma lesão no ligamento colateral medial da perna. Não precisa de cirurgia, nada disso, é só um tratamentozinho convencional. Então ele pode ficar até 3 semanas fora. E aqui vem uma outra informação sobre o Paê. O Globoesporte.com apurou que o contrato do Paê não termina dia 5 de maio. Inclusive, eu estava fazendo a contagem regressiva de quantos jogos faltavam para terminar o contrato dele. Não é que a minha informação estava errada. Eu trouxe a informação que está no BID e no BIRA da Ferg. E aí, o que acontece? O GE conseguiu apurar que, por questão de passaporte, à época, ficou registrado que o contrato dele expira dia 5 de maio. Porém, o contrato dele, o acordo mesmo com o Vasco, é até dia 31 de julho. Então o Paê tem o restante desse mês de abril, maio, junho e julho. Ele tem mais 3 meses e meio, 3 meses e uma semana, vai fazer uma conta mais aproximada, de contrato com o Vasco da Gama, tá? Então tá feito aí o registro para vocês, e faz total sentido, porque ele foi contratado em agosto de 2023, o contrato ali vai fazer 2 anos ao final do mês de julho, então faz sentido. Se o contrato dele terminasse em maio, por exemplo, ele teria feito um contrato de 1 ano e 10 meses, então ficou redondo aí esses 2 anos agora, faz total sentido. E aí, qual é o seu projeto? Qual é a sua ideia? Como é que você enxerga o Paê por esses mais 3 meses aí de contrato com o Vasco? Inclusive, pegando essa informação como parâmetro, o Paê tem 1 mês de contrato a mais que o Coutinho. O contrato do Coutinho termina dia 30 de junho, ele está emprestado junto ao Aston Villa, e o Vasco vai ter que negociar com o Aston Villa, ver se o Aston Villa rescinde o contrato e ele chega livre, se reempresta ele para o Vasco até o período que termina o contrato dele com o Aston Villa, que é até junho do ano que vem, ou se o Vasco vai ter que comprar o Coutinho. Não sabemos. Inclusive, o Coutinho vem de uma melhora, não sabemos se isso não vai, inclusive, fazer com que o Aston Villa queira algum caraminguá pelo Coutinho. Partindo desse pressuposto, eu sou o homem dos links,
aproveitando que eu citei aí o Felipe Coutinho, o Fábio Carille não tá com bom aproveitamento quando o Coutinho não está disponível para jogo, tá? O Felipe Coutinho tem 14 partidas com a camisa do Vasco na atual temporada, todas como titular. Foram 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Essas 4 derrotas, todas clássicos. 3 para o Flamengo e 1 para o Fluminense. Tá? É bem verdade que muitos desses jogos aqui são estadual, times mais fracos ali na Copa do Brasil. A gente tem que pegar como parâmetro legal os jogos de Sul-Americana e Brasileiro. Mas o recorte todo do Coutinho é esse. O aproveitamento do Carille com o Coutinho é de 62%. Quando o Little Couto não é relacionado, o Vasco tem um desempenho com o Carille de 25%, tá? Ele tem aí uma vitória, só ganhou do Maricá de 1-0, tem um empate 0-0 com Sampaio Corrêa e 2 derrotas. As 2 derrotas agora do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Ceará por 2-1 e derrota para o Corinthians por 3-0, tá? Então, podemos dizer que já temos aí uma Coutinho dependência. Nesses 14 jogos, o Felipe Coutinho participou de gols em 7 vezes, tá? São 5 gols e 2 assistências. Ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol ou dá uma assistência. Isso é muito bom, tá? São números bem bacana. O começo dele de ano foi claudicante, de 1 mês, 3 semanas para cá mais ou menos. A setinha dele apontou para cima aí e ele vem numa batida legal, tá? Tá feito aí o registro para vocês. Ainda sobre o clássico, o Maracanã deve estar vazio para o clássico entre o Flamengo e Vasco. Foi feriado aqui no Rio de Janeiro, é feriado até domingo, né? Estamos em período de Semana Santa. A torcida do Flamengo tá meio irritada com a diretoria do Flamengo, tá tendo protesto e pressão pela questão do preço dos ingressos. A nova diretoria subiu ainda mais o preço dos ingressos, a torcida do Flamengo tá pau da vida com isso. Inclusive, o último jogo do Flamengo, jogo do Juventude, da goleada de 6-0, o Maracanã recebeu um público muito incomum para jogos do Flamengo. O Maracanã tava meia bomba ali, não tava completamente vazio, mas a galera deu recado e tá fazendo pressão para a diretoria baixar o preço. E o Vasco, que é o mandante, ele que faz o preço dos ingressos, o Vasco também não fez muita questão de reduzir o preço não, botou um precinho ali meio salgado, sendo que a informação que a gente tem é que na sexta-feira a parcial de ingressos foi de apenas 25 mil ingressos vendidos. A menos que aconteça uma venda de ingressos expressivas aí no dia do jogo, né, no sabadão, a gente deve ter um Maracanã aí com capacidade pela metade e olhe lá, tá? Lembrando que Flamengo e Vasco pela Taça Guanabara foi o jogo de ida da semifinal, o Maracanã tava vazio, o Newton Santos estava vazio, mais ou menos 11 mil pessoas. E a gente tem percebido também que a torcida do Vasco não tem mais chegado junto nesse clássico. A parte do Vasco, inclusive no Maracanã, no setor sul, tem costumado não encher, tá? O Vascaíno, por todo esse retrospecto que a gente tem dado de informação para você, tem ficado muito reticente e desgostoso para ir para o Maracanã pagar caro para ver esse jogo. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessas informações? Outro detalhe também, o Zuccarello. O Zuccarello já se caguetou aí, ele divulgou lá nos stories do Instagram dele que ele está relacionado para a partida, então ele acaba entrando na vaga deixada aí pelo Payet, que está fora. Então o Zuccarello volta a ser relacionado depois de um tempão. Tomara que esse moleque entre bem e não volte para o Sub-20. Acho que ele vinha fazendo bons jogos, ele é armador, joga de ponta também quando preciso, fez um bom jogo contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo, apesar de ter feito um pênalti bobo ali, mas garoto, né, ele tá muito bem e é um jogador que eu só queria que ele ganhasse um pouquinho mais de massa muscular. Eu ainda vejo ele franzino fisicamente. Detalhe, ele não é tão garoto mais, tá? Ele completa 19 anos nessa temporada, inclusive só tem para jogar no Sub-20 esse ano e o ano que vem. Vários jogadores sobem antes, o próprio Ryan, que também completa 19 anos nessa temporada, já está no profissional há um bom tempo, então acho que o Zuccarello pode mesmo vir aí, inclusive o Payet não deve renovar o contrato, pode ser aí a vez do menino se firmar de vez aí no profissional. Quero ouvir vocês, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês são favoráveis ao Zuccarello voltar de vez ou vocês acham que o menino tem que ficar lá no Sub-20? Lembrando também que se ele for jogar na meia
hoje o negócio para ele complica. Quando tá Coutinho e Payet disponíveis, dificilmente o cara ele vai botar outro jogador na função de meia que não seja o Payet entrando no segundo tempo. E para as beiradas aí, onde ele poderia talvez estar disputando posição, ele pode tentar brigar pela vaga ali do Lloyd, né? E aí o Lloyd ficar cada vez mais encostado no elenco, tentando ser um reserva imediato ali para brigar, ser o reserva talvez do Nuno Moreira. Apesar que o Ryan entrou muito bem quando o Ceará jogando pelo lado esquerdo, tá? Gostei ali, mas a gente sabe que essa posição tem praticamente um dono que é o Nuno Moreira. O português está bem demais. Galera, Tietê tá fora da partida. Ele já ficou de fora do jogo do Ceará e foi revelado o motivo. Ele tá fora de novo, inclusive foi liberado do treino dessa sexta-feira. Ele tá com um problema familiar grave. Foi informado que ele tinha um problema familiar, mas não foi informado qual. Agora a gente já tem informação. A esposa do Tietê deu à luz recentemente. O Tietê acabou de ser papai. E o que acontece? Teve complicação ali no parto e o filho do Tietê tá internado, tá com alguns probleminhas de saúde, então imagina como é que tá a cabeça do Tietê. O Vasco então liberou o jogador para resolver esse problema particular. Então a gente já sabe que não teremos contra o Flamengo o Lemos, que continua com problema da costela, né, dele, que quebrou, fissurou. O Payet, que a gente já informou que teve agora uma lesão no joelho, e o Tietê por esse problema aí extracampo. Tá bom? Então essas são algumas das informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. E uma muito legal, cara. Eu mesmo fui avesso à contratação dele à época e eu não tenho problema algum de dizer que eu erro quando eu erro, tá? O Hugo Moura acaba de completar agora um ano com a camisa do Vasco. Uma baita contratação, tá? Foi pago à época 10 milhões de reais nele e é um dinheiro muito bem investido. O Hugo Moura é titular absoluto do Vasco e nesse período de um ano ele tem 56 jogos com a camisa do Vasco, 3 gols e 6 assistências. Cara, 9 participações em gols em 56 jogos para um primeiro volante é coisa pra caramba, tá? Ele não é nem um cara de tá fazendo gol de cabeça toda hora aí, mas 6 assistências para primeiro volante, cara, é muita coisa e poderia ser mais. Lembra daquela açucarada que ele deu pro Payet, que ele vai dar um tapa, vai na linha de fundo, rola pra trás, o Payet vai dar uma chapadinha no contrapé do goleiro e bota pra fora? Eu tô tentando lembrar qual é o jogo agora, não lembro, mas eu lembro da jogada. Foi no fundo, foi em São Januário, foi no fundo, atacando ali pra estátua do Romário, chegou no fundo, rolou pra trás, o Payet colocou pra fora. Baita jogador, cara. Se ele melhorar a condição física dele e manter o ritmo 90 minutos, o Vasco precisa de outros Hugo Mouras nesse elenco, jogadores com mais vigor físico e com mais pegada. Inclusive eu acho ele muitas das vezes vítima desse elenco do Vasco. Ele se mata em campo, ele e o Paulo Henrique acabam tendo que correr pelos outros, porque a gente tem muito jogador nesse elenco do Vasco, pouco combativo e com pouca característica de imposição física, tá? Então foi uma baita contratação, tô feliz de encher a boca aqui para falar do Hugo Moura um ano depois da chegada dele, porque eu, no momento da contratação, não vi com bons olhos, tá? Era um cria do Flamengo, um jogador que vinha, inclusive sendo emprestado, rodando aí, jogou no Curitiba, jogou no Atlético Paranaense, teve um outro clube emprestado agora que eu não me recordo qual, tava no banco lá do CAP, chegou a ser segundo, terceiro reserva da posição dele, e era 10 milhões para poder comprar o Hugo Moura. Então, fiquei meio assim, primeiro volante, 10 milha, e um jogador que não tinha uma carreira até então tão expressiva assim. E parabéns, cara. Baita contratação, de verdade aí, uma das melhores, dá para dizer com certeza, uma das melhores contratações da era SAF do Vasco. E é um jogador com uma idade muito boa, tá no ápice aí. Considera-se que o jogador atinge o auge dele entre os 27 e 28 anos de idade, é o prime, quando o cara tá no ápice físico, já não é mais tão jovem, já tem experiência, e ele tá aqui, né? Até os 30, dos 27 aos 30 é mais ou menos o ápice do jogador, e aí depois disso vem um período de queda. Parabéns aí, cara. Tomara que o Hugo fique muitos e muitos e muitos anos aqui, quem sabe não se aposente, inclusive, nos Gigantes da Colina, beleza? Então é isso, minha galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira edição. E ó, vende rápido, tá? Até aqui, todas as camisas que a gente botou para venda aí venderam no mesmo dia. Essas camisas chegaram aqui hoje, eram 10. Anunciei primeiro lá pelo Instagram. Metade já foi, sobrou 5, tá? Então quem tiver interesse aí,
entre em contato com a gente lá no direct do Instagram. Pode ser no meu perfil pessoal, é o que eu olho com mais frequência, mas pode ser no Futebolaço Vasco. Quiser um atendimento mais rápido, e corre, pagamento no Pix, se for do Rio de Janeiro, dependendo da localidade, eu te entrego em mãos ou a gente manda por Uber Flash. Então chega no mesmo dia. Inclusive, se você quiser de repente pegar uma peça dessa aqui para ir para o Maracanã amanhã, para ver o jogo em casa, é só fechar o pedido logo aí. Entre em contato comigo, eu te mando por Uber Flash amanhã ainda, ou melhor, hoje ainda, durante o dia de sábado, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com mais informações. Valeu? Tamo junto.